É necessário que ele cresça e eu diminua. Essas são palavras do profeta João Batista. E esse texto está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre esse curto versículo, essa frase de João Batista, na qual ele diz que é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele está falando aí de duas pessoas. Está falando de si próprio e está falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. João Batista exerceu parte do seu ministério pregando a palavra de Deus na beira do rio Jordão. A Bíblia diz que multidões de pessoas das cidades vizinhas, ali ao redor do Jordão, de todos os cantos, vinham até ele para ouvir a sua palavra. E quando eles ouviam a palavra de Deus ministrada pelo profeta João o Batista, as pessoas eram convencidas da sua palavra e elas reconheciam a sua necessidade de arrependimento e de serem aceitas por Deus. E por isso ele imediatamente batizava essas pessoas. É por isso que era chamado o batismo para o arrependimento. Mas João Batista, ele pregava e chamava a atenção das pessoas de tal forma que muitos começavam a questionar: será que esse não é o Cristo, o qual está prometido nas Escrituras? Será que ele não é o profeta que havia de vir? Será que ele não é um dos profetas do Antigo Testamento que morreram e voltaram à vida, como por exemplo Elias, o profeta Elias, ou quem sabe o profeta Jeremias? Mas o próprio João Batista dava testemunho. Ele falava e confirmava: eu não sou o Cristo. Em outras palavras, eu não sou o ungido. Eu não sou aquele a quem Deus enviou, escolheu para salvar a humanidade e para governar por toda a eternidade sobre o povo de Israel. E então ele estava ali falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é por isso que nós temos essa frase que está lá em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Precisamos entender que naquele momento o ministério de João estava em ascensão, estava em evidência. João estava popular, o seu nome estava em alta. As pessoas o procuravam de todos os cantos, inclusive as próprias autoridades daquela época. E João Batista explicava para o povo que, assim como o profeta, ou melhor, assim como o autor de Eclesiastes deixou escrito, e está lá em Eclesiastes, capítulo 3, que existe um tempo para todas as coisas, assim também o tempo de João Batista, ele tinha o seu fim. Ele estava ali vivendo o seu tempo de ascensão. As pessoas o procuravam e até achavam que ele era o Cristo. Mas ele disse: eu não sou o Cristo. Ele virá. Ele é maior do que eu e eu não sou digno nem mesmo de desatar as suas sandálias. Ele é maior do que eu e é antes de mim. João falou várias coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele deixou bem claro para os seus ouvintes: é necessário que o Cristo, o ungido de Deus, que ele cresça, ou seja, que ele entre em evidência, em destaque. E é necessário também que eu diminua. Com essas frases, ou melhor, com essa frase, com essas poucas palavras de João Batista que estão registradas ali no versículo 30 do capítulo 3 no Evangelho de João, nós podemos tirar muitos ensinos muito valiosos para o nosso crescimento espiritual. Primeiramente, o profeta fala sobre a necessidade. Ele diz que é necessário que ele cresça, falando do Senhor Jesus. Antes de falar do Senhor Jesus, ele
coloca em evidência uma necessidade. É necessário que o Senhor Jesus cresça. É necessário que o Senhor Jesus seja maior. É necessário que o Senhor Jesus Cristo esteja no topo. É necessário que o Senhor Jesus Cristo seja o mais importante. É necessário que o Senhor Jesus Cristo seja o principal. E não apenas ali naquele contexto, há mais ou menos 2000 anos atrás. Isso que eu acabei de falar sobre a necessidade da evidência e da prioridade do Senhor Jesus Cristo, isso se aplica para a minha vida e também para a sua vida. Já começamos aqui a entender como é valiosa a palavra de Deus. Em apenas pouquíssimas palavras, em um versículo, nós tiramos valiosíssimos ensinos. Nós vimos aqui primeiramente que existe uma necessidade do Senhor Jesus Cristo ser o primeiro. Então, reflita sobre isso, trabalhe isso na sua vida, na sua mente. O Senhor tem que ser o primeiro no seu coração. Ele tem que ter o primeiro lugar na sua vida. É necessário que o Senhor Jesus Cristo cresça na sua vida. Talvez quem esteja em evidência no seu coração seja algum pregador de sua preferência ou algum cantor de sua preferência. Quem sabe não seja alguma atividade de lazer, por exemplo, um jogo online ou uma novela, no caso da maioria das mulheres. Quem sabe quem está em primeiro lugar no seu coração, quem está em evidência, quem cresceu e está no topo, não seja aí horas e horas de seriados da Netflix ou até mesmo arrastando o dedo na tela do seu celular. João Batista falou com aquele povo e eu repito para você, e creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração. É necessário que o Senhor Jesus Cristo cresça em sua vida. É necessário que ele cresça. E depois dessas palavras ele disse: e existe mais alguma coisa, e que eu diminua. Então existem aí duas necessidades. Jesus Cristo entra em ascensão. É necessário ele crescer, estar em primeiro lugar. Jesus Cristo deve ser a prioridade em nossas vidas. E existe uma segunda necessidade aí, segundo essa frase de João Batista, que está lá em João 3, versículo 30. É necessário também, disse o profeta João Batista, que eu diminua. João Batista sabia que o papel dele estava chegando ao fim. Ele conhecia a sua missão. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que as Escrituras Sagradas, o livro do profeta Isaías, falava sobre ele. Uma certa vez as pessoas perguntaram quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era um profeta que havia de vir, ou se ele era o Elias, ou se era algum outro. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Essa referência está lá no livro do profeta Isaías. Isso foi profetizado muitos anos antes de ele nascer. E como ele foi escolhido por Deus antes de nascer e foi ungido, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e nasceu e cresceu sendo criado e treinado, completamente consagrado para Deus, ele cresceu tendo intimidade com o Pai, e o Pai falava com ele. Inclusive Deus deu dicas, instruções para João Batista, indicando para ele algumas características, alguns sinais para que João identificasse quem era o Cristo. Então, João, ele tinha muita intimidade com Deus e sabia quem ele era. Ele sabia que ele não era o Cristo, mas sabia que a sua função era preparar o caminho, ou seja, preparar o coração do povo, da nação de Israel, para receber o Senhor Jesus Cristo no seu ministério. E João Batista tinha a consciência de que o seu ministério teve um início, teve um meio e também teria um fim. E indiretamente ele já estava dando um sinal. É necessário que o ungido do Senhor, o escolhido, que ele cresça,
que ele entre em evidência e que eu diminua. Em outras palavras, é necessário que eu saia de cena. Quando eu falo isso, eu lembro da palavra humildade. A palavra de Deus diz que nós devemos ser humildes. Deus se agrada das pessoas humildes, das pessoas submissas. E tem algo que é o oposto, o contrário da humildade. Se chama a soberba, a altivez, a arrogância, a pessoa exaltar a si própria, a pessoa querer aparecer, se destacar. Deus, ele não gosta dessas coisas. Deus odeia essas coisas. Inclusive, a Bíblia vai dizer que a soberba precede a ruína. Em outras palavras, ela antecede a ruína. E se você ainda não entendeu, eu vou falar em outras palavras. A pessoa que vive na soberba, que tem um coração soberbo e não se arrepende e permanece na soberba e não se humilha perante o Senhor, mais cedo ou mais tarde ela vai viver a queda, vai viver a ruína. João Batista tinha conhecimento disso e ele, além de ter intimidade com Deus, com o Pai, ele jamais ia cometer esse erro de não se humilhar, de não se retirar, de não apresentar Cristo às pessoas. Ele poderia muito bem usar o seu nome, a sua fama, o seu reconhecimento e ficar se exaltando, mas ele não fez isso. Ele veio e glorificou o nome do Pai. Ele anunciou a Jesus Cristo. Ele colocou Jesus Cristo em primeiro lugar. Ele abriu mão de tudo que ele poderia ter com aquela popularidade que ele tinha, pois ele era humilde. E ele, sendo humilde, reconheceu que havia uma necessidade de se retirar completamente de cena. E então ele disse: é necessário que ele cresça e também que eu diminua. João Batista diminuindo, ou seja, ele saindo de cena, o seu ministério termina. Ele vive e cumpre o propósito que Deus determinou para ele aqui nessa terra. E após isso, entra o Senhor Jesus Cristo em cena com o seu propósito, que é viver debaixo da obediência do Pai, em completa submissão, pregando o evangelho do reino de Deus, ensinando o evangelho, anunciando as boas novas, libertando os cativos e oprimidos do diabo, curando os enfermos, ressuscitando os mortos e operando muitos outros milagres. E principalmente, acima de tudo isso, anunciando a salvação, o maior presente que nós temos de Deus. Esse era o propósito que Deus tinha para o ungido, o Cristo, o Senhor Jesus, aqui na terra, nos tempos que ele viveu como homem, nesse nosso planeta. Assim como Deus teve um propósito para o Senhor Jesus Cristo, ele tem um propósito para mim e também para você. Portanto, faça como João Batista, siga os conselhos da Bíblia Sagrada. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos diminuir perante o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos nos humilhar perante a potente, as poderosas mãos de Deus. E no seu devido tempo, ele vai nos exaltar. Não que nós não devemos buscar a exaltação, mas nós devemos buscar agradar o coração de Deus. E para isso, nós precisamos nos humilhar. E como consequência, ele nos exalta. Mas esse não é o nosso objetivo aqui, não é o nosso propósito. O nosso objetivo é agradar a Deus para que o propósito dele em nossas vidas e em toda a sociedade se cumpra, porque todos nós estamos conectados. O propósito que Deus tem na minha vida, ele vai influenciar multidões de pessoas, assim como o propósito que Deus tem na sua vida vai influenciar também multidões de pessoas, seja de forma direta ou de forma indireta. Porém, se nós não nos submetermos à vontade de Deus, não compreendermos o propósito de Deus para nossas vidas, nós não vamos nos humilhar
e assim vamos prejudicar os propósitos, os planos de Deus. Não que Deus não consiga cumprir os seus propósitos por causa de nossos erros, mas nós estaremos nos colocando numa posição de inimigos de Deus. Jesus Cristo falou assim: quem não é por mim, é contra mim. Ele disse também o seguinte: quem não está contra nós, está a nosso favor. Então nós precisamos nos humilhar, nos render à vontade de Deus. E para isso é preciso ler a palavra de Deus diariamente, pois nela nós entendemos a vontade de Deus. Nós aprendemos vários detalhes, vários ensinos de vários âmbitos, de várias áreas das nossas vidas. Talvez nós estejamos vivendo em uma certa prática ou de uma certa maneira, achando que está tudo bem, mas ao ler a palavra de Deus nós vamos ver que aquilo ali estava errado. A palavra de Deus é muito importante, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. E eu te dou esse conselho, e é mandamento do Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus todos os dias. E gradativamente o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa mente, vai trabalhando no nosso coração, nas nossas emoções, nossos sentimentos, nas nossas vontades, vai fortalecendo o nosso espírito. E gradativamente, diariamente, como diz a palavra, de glória em glória, nós vamos sendo moldados conforme a imagem e semelhança de Cristo, nos aproximando à estatura de varão perfeito, ou de homem, um ser humano perfeito. Então guarde isso, é necessário que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. É necessário que a vontade de Deus prevaleça, seja prioridade na minha vida. A minha vontade é algo secundário. Essa palavra eu deixo aqui no seu coração. E agora eu vou fazer uma oração para você que deseja agradar a Deus, você que deseja se submeter a Deus, mas não consegue. Talvez você esteja aí escravo de algum pecado. O Senhor Jesus Cristo falou que se existe algum pecado que um ser humano não consegue vencer, este ser humano é escravo desse pecado. Pois quem domina não é a própria pessoa, ela não tem governo, domínio próprio. Quem domina é o pecado. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo, ele veio para nos libertar do pecado. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então feche os seus olhos, preste atenção nas palavras que vou mencionar na minha oração e fique também à vontade e na liberdade para orar como você quiser. E à medida que você for concordando com o que eu falar na oração, você vai falando com Deus, amém. Não precisa falar em voz alta, pode ser só no pensamento, do jeito que você quiser. Fique à vontade, se você estiver em pé, deitado, sentado, ajoelhado. O importante é o seu coração estar submisso ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelos homens do Senhor que o Senhor enviou nessa terra para pregar o Evangelho e por tudo o que o Senhor moveu, meu Deus, por todo o mundo, para que a palavra do Senhor que foi pregada nos tempos antigos chegassem a nós nos dias de hoje. Nós te agradecemos pelo Evangelho de João e por essa palavra que nós meditamos nela, que está em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Pai, eu te peço que esta palavra venha penetrar como uma espada, meu Deus, no coração, na vida de cada um que está ouvindo esta oração, de cada um que ouviu esta palavra. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o teu Espírito convença essa pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha desfazer as obras do diabo que foram feitas para destruir a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha
quebrar todas as cadeias, que o Senhor venha destruir toda a arma espiritual, desfazer todo o mal feito contra essa pessoa, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor venha fortalecer o cansado, aquele que está cansado, abatido, querendo desistir, que o Senhor venha dar ânimo, renovar e restaurar as forças, porque o Senhor nos dá um espírito de ânimo, de força, de ousadia e de coragem. Eu te peço, Senhor, renove essa pessoa, Pai, que está me ouvindo. Coloca nela ânimo, disposição, coragem e ousadia para buscar o Senhor, para ler e meditar na palavra todos os dias, para orar, buscar a face do Senhor todos os dias e para estar jejuando, buscando fortalecimento espiritual. Pai querido, joga por terra, meu Pai, eu lhe peço, toda palavra de maldição que foi lançada contra esta pessoa que está me ouvindo. Toda obra de inveja, todo sentimento maligno, pensamento, palavra, qualquer coisa maligna, direcionada contra essa pessoa que me ouve, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha destruir todo o mal. Pai querido, envia os anjos do Senhor para trabalhar a favor de cada um que está me ouvindo. E que as bênçãos do Senhor, meu Pai, alcance a vida deles. Deus querido, eu te peço, se o problema dessa pessoa é mágoa no coração, é ferida na alma, que o Senhor derrame o bálsamo do Senhor, que o Senhor opere o milagre na cura da alma, que o Senhor venha transformar e renovar a mente dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, cura, meu Pai, coloca o perdão no coração. Lança luz, Senhor, na vida dessa pessoa, na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa, meu Pai, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E que o Senhor venha tirar toda a tristeza e preencher, meu Pai, todo o vazio com a alegria do Senhor. E eu te peço que o Senhor venha encher essa pessoa com o poder do Senhor e com a força do teu Espírito, meu Pai. Na tua palavra, meu Pai, diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo além do que pedimos, pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha operar o impossível na vida dessa pessoa, aquilo que ela acha que é impossível, que para o Senhor é fácil, é totalmente possível e fácil de fazer. E que o Senhor derrame poder, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa. Pai querido, liberta, meu Pai, essa pessoa, dá a ela ânimo, dá a ela, meu Pai, força, coragem, sabedoria e tudo o que ela precisa para viver bem e andar bem, tendo um bom relacionamento com o Senhor, consigo mesma e também com os homens. Então, meu Pai, nós te agradecemos por este momento, por esta palavra, por essa oração e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um que está me ouvindo. Meu irmão e minha irmã, creia nessa palavra. Busque ao Senhor todos os dias, não deixe de ler a palavra. Quando você estiver desanimado de ler a palavra, ouça uma mensagem aqui no canal ou de algum outro pregador da palavra de Deus de sua preferência. Mas não deixe de ouvir e meditar na palavra. Não deixe também de orar, buscar comunhão, relacionamento e intimidade com nosso Senhor. Eu quero dizer para você que me acompanhou aqui até o final, se você quiser receber os meus conteúdos por outras redes sociais, eu vou deixar o link ou na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Eu estarei postando versículos diariamente. Esses versículos você pode compartilhar nos seus stories, nos seus status. E também estarei colocando devocionais para você ler ali pequenos textos para você ter uma reflexão, um momento de reflexão devocional ali da palavra de Deus. E sempre que eu postar vídeos aqui no canal, eu estarei colocando lá também. Dessa forma você não vai perder os novos vídeos que estarei colocando por aqui. Então eu te agradeço por estar aqui e me acompanhar até no final. Muito obrigado por mais uma visita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.